Boa noite, Verbo Sapopemba. Vocês estão bem? Glória a Deus, que bom. Eu também estou bem. Estou com muita expectativa para a palavra dessa noite. Queria dizer que é uma honra para mim estar servindo vocês essa noite com a ministração da palavra. Muito obrigado por me ouvirem. Vocês fazem parte do centro da vontade de Deus para a minha vida. Muito obrigado. Queria agradecer também, deixar registrado ao pastor Dedé e Estela pela confiança. Com certeza ele vai assistir depois. Muito obrigado. Irmãos, hoje eu queria falar um tema com vocês que isso é algo que Deus vem falando comigo há algum tempo já, na verdade, desde que eu me converti. O Senhor fala muito forte ao meu coração a respeito de nós sermos cristãos de verdade, de nós sermos reais discípulos dele, sabe? E quando a gente vai aprendendo mais da palavra, é normal que a gente conheça muitos assuntos. Então a gente vai aprender sobre fé, sobre amor, sobre esperança, sobre renovação da mente, sobre cura, prosperidade. A gente vai aprender sobre várias coisas. Mas o tema que eu queria falar essa noite é justamente sobre nós sermos verdadeiros discípulos de Deus. E o tema, eu deixei um título bem convidativo, né? Que vai ser: você quer ser um discípulo? Essa é uma pergunta que você deve se fazer, mas que você não se faça simplesmente por fazer e responda só por responder: eu quero ser um discípulo de Jesus. Você precisa entender o que é isso. Nós precisamos aprender a cada dia mais o que isso significa, ser um discípulo de Jesus. Sabe, a gente vive em um período da história em que as coisas elas estão tomando o lugar das pessoas. Existe uma inversão de valor muito grande. Então, se você vai conversar com alguém, se você vai ter ali o seu dia a dia de trabalho, até mesmo seus amigos, é normal que muitas coisas apareçam. Sonhos, objetivos, finanças, empreendedorismo, trabalho. Apareçam muitas coisas nas nossas conversas. Mas sabe, existe algo que é primordial para um cristão. E esse algo é o amor pelas pessoas, colocar de fato as pessoas no lugar devido. A gente sabe que nós devemos amar a Deus acima de todas as coisas, mas eu queria que você pensasse, o que para você é ser um discípulo de Jesus? Sabe, ao longo da minha caminhada aí, desde que eu me converti, eu já participei de muitas conferências, eu fui em muitos eventos, eu ouvi muitas ministrações de homens maravilhosos da palavra da fé, homens afogueados que, sabe, operavam milagres de forma maravilhosa, assim, que a gente percebia um domínio das escrituras pleno, a pessoa conseguia trazer revelações que você jamais pensou. Mas sabe que as pessoas que eu vi, que mais pareciam com Jesus, eram as pessoas que mais amavam, eram as pessoas que mais demonstravam ter o seu coração inclinado para cuidar de outros, para amar as pessoas, sabe? E quando Jesus está ali se despedindo dos seus discípulos, ele fala a respeito de ser um discípulo de verdade. Eu queria que você abrisse comigo no Evangelho de João, capítulo 13, verso 33. João 13, 33. Estou lendo na NVT, tá? A Bíblia diz: meus filhos, estarei com vocês apenas mais um pouco. E como eu disse aos líderes judeus, vocês me procurarão, mas não poderão ir para onde eu vou. Verso 34. Por isso, agora eu lhes dou um novo mandamento: amem uns aos outros, assim como eu os amei. Vocês devem amar uns aos outros. Seu amor uns pelos outros provará ao mundo que são meus discípulos. Sabe, quando eu leio esse texto, para mim fica muito claro o foco de Jesus. Não ser simplesmente no número de pessoas, na quantidade de estrutura que qualquer instituição como a igreja dele nessa terra teria.
mas que de fato a gente cultivasse uns pelos outros o amor e o cuidado da mesma forma que Ele nos amou, sabe? É muito importante que a gente foque naquilo que é o foco de Deus, aquilo que é o foco de Jesus. Jesus, quando estava aqui nessa terra, Ele se preocupou em nos demonstrar praticamente como nós deveríamos agir, para que a gente pudesse copiá-lo, para que a gente pudesse imitar os seus passos e continuar aquilo que Ele havia colocado para fazermos nessa terra, sabe? E quando nós lemos que nós devemos amar uns aos outros, que dessa maneira nós seríamos reconhecidos como os discípulos, isso levanta um ponto de atenção para mim. E eu começo a me perguntar, o quanto eu tenho amado os meus irmãos? Será que o amor que eu tenho demonstrado, ele tem refletido Jesus? Será que as pessoas estão olhando para a minha vida e estão falando, olha, é um discípulo de Jesus? Por quê? Porque ele ama, sabe? É muito importante a gente trazer essa reflexão para os dias de hoje, porque é normal que o mundo a cada dia mais se torne mais materialista, mas nós não somos desse mundo. Nós estamos aqui para cumprir uma missão, nós estamos aqui com um propósito claro. A igreja de Jesus está aqui com um propósito. A gente aprendeu um pouquinho mais disso no domingo, no Dia Verbo da Vida de Missões. Nós estamos aqui para levar o evangelho até as pessoas, levar a verdade para que eles sejam salvos. Então, no meio desse caos, no meio dessas confusões, desse desejo gigante de ter, de conquistar, de comprar, de ser, de a cada dia mais estar num patamar altíssimo da sociedade, nós precisamos ser, de fato, aqueles que demonstram o que é importante. E do que vai adiantar a gente construir, comprar, obter, nos formar, termos uma série de bagagens ali naturais, se nós não estamos amando as pessoas, sabe? Deus, ele não é contra que nós tenhamos coisas, que a gente se forme, ao contrário, né? Ele diz que a gente deve se preparar, Ele nos dá os dons e talentos para nós impactarmos por onde nós formos, mas é importante que a gente lembre, a gente precisa estar amando uns aos outros, sabe? E aí, nesse texto, me pega muito a questão de como ele fala que eu deveria amar como ele amou, sabe? E eu começo a me perguntar, como será que Jesus amou os seus discípulos? Como será que ele demonstrou esse amor, que ele disse que nós deveríamos fazer o mesmo, sabe? E aí eu coloquei alguns pontos aqui para a gente pensar um pouco essa noite. Quando eu olho para a história de Jesus com os discípulos, a primeira coisa que eu percebo no amor de Jesus é que ele não se importou com a condição atual que eles estavam. Jesus, quando encontra os seus discípulos, uns estavam ali pescando, outros estavam lavando as redes, alguns eram iletrados, uns eram carnais, eram mais ávidos, mais ignorantes, mais estúpidos, uns eram cobradores de impostos, uns estavam roubando, defraudando pessoas, eram pessoas que estavam numa situação totalmente imperfeita, assim como nós estávamos quando nós encontramos com Ele. Mas o amor de Jesus por eles, fez com que essa situação temporária que eles estavam fosse totalmente ignorada. Porque Jesus, quando olha para os seus discípulos, ele não olha para o que eles estão fazendo, mas ele olha para aquilo que é um potencial dentro deles. E o potencial não diz respeito simplesmente com quanto eles poderiam produzir para o reino, mas de fato com que a habilidade de serem salvos existia dentro deles. Por quê? Porque de fato Deus havia enviado ele para essa missão. Então, quando Jesus olha para os seus discípulos, ele não olha apenas para trabalhadores, ele não olha apenas para servos, mas ele olha para pessoas que devem ser salvas, que devem conhecer o reino de Deus de forma plena e viver uma vida cheia do Espírito Santo. Sabe, isso não acabou. Ainda hoje, Jesus, quando olha para as pessoas, ele não olha nas condições que elas estão. Ele não se importa com a condição que ele está, que essas pessoas estão. Sabe, talvez a gente se espante se algum dia
numa igreja, ou se a gente cruza numa rua, uma pessoa que está em situação de rua, uma pessoa que está trabalhando com prostituição, uma pessoa drogada, uma pessoa que está assaltando, isso talvez nos chame a atenção e nos afaste dessas pessoas, mas Jesus não. Jesus, ele olha para essas pessoas e vê que o sacrifício dele foi também por essas pessoas, indiferente do estado que ela esteja. Se Jesus fosse de fato selecionar pessoas para andar com ele, para serem os seus discípulos apenas pela sua capacidade ou condição, nenhum dos 12 teria sido aprovado ou selecionado. Todos eles estavam em uma condição que não eram aptos para serem discípulos. Mas o amor de Jesus, demonstrado para com eles, mostra para a gente que não interessa a posição ou a situação que aquela pessoa esteja antes de encontrá-lo, porque tudo aquilo muda quando a gente tem um encontro com Jesus. Sabe, eu tenho certeza que você tem a sua história, e você é um antes e depois de Jesus. Imagina se você participasse de uma seleção, da forma com que você estava antes de conhecer Jesus. Aos nossos olhos, com certeza, nós não seríamos escolhidos. Mas o amor de Jesus nos demonstra que Ele não se importa com a condição inicial das pessoas. Aleluia. Em Efésios 2, no verso 1, a Bíblia diz que nós estávamos mortos por causa da desobediência e dos muitos pecados. Paulo, escrevendo aos irmãos ali em Éfeso, ele diz que eles estavam totalmente mortos, estavam de fato afundados num lamaçal de pecados. E essa é a condição com que os discípulos se encontravam quando Jesus os encontrou. Um segundo ponto que eu percebo do amor de Jesus com os discípulos é que ele estabeleceu um relacionamento. Não era simplesmente um encontro, ocasional. Ele estabeleceu um relacionamento próximo com eles. Eles andavam juntos, eles comiam juntos, eles dormiam juntos, faziam viagens juntos. Porque de fato, se a gente quer amar como Jesus amou, a gente vai precisar se relacionar com pessoas. A gente não pode ter, de fato, um contato substancial e acreditar que nós estamos demonstrando Jesus. Aquelas pessoas que precisam de Jesus, elas precisam se relacionar conosco para ver nas nossas vidas o exemplo, assim como Jesus fazia. E para isso nós vamos precisar, de fato, abrir as portas muitas vezes da nossa casa, parar para tomar um café, parar para conversar, para ligar, chamar uma pessoa para ir em algum lugar resolver alguma coisa. Nós vamos precisar ter essa abertura para estabelecer relacionamento, porque essa foi uma das maneiras que Jesus demonstrou amor para os seus discípulos. O terceiro ponto é que Jesus, ele não ensinou apenas com palavras, ele demonstrava com a sua vida. E isso é um ponto muito importante. O amor de Jesus pelos discípulos era tão grande que Jesus não escondia nenhuma das partes da sua vida. E é claro, hoje nós entendemos que nós temos que ter sabedoria com quem nós falamos as coisas, não é para a gente sair falando para todo mundo. Mas se a gente olha para como Jesus amou os discípulos, a gente percebia que Jesus intencionalmente demonstrava coisas para que eles pudessem aprender. Uma das coisas que Jesus demonstrou é como ser humano. Jesus, quando se relacionava com os discípulos, ele não se mostrava um super-herói. Os discípulos viram ele chorar, viram ele cansado, viram ele com raiva, viram ele triste, viu ele angustiado, porque Jesus, ele estava aqui demonstrando para nós também como é ser humano. E apesar dos sentimentos e as emoções que Jesus demonstrava, ele não parava aí. Ele não deixava com que os sentimentos guiassem as suas decisões. Ele era guiado pelo Espírito, ele era guiado pela palavra. Mas Jesus demonstrava, eu sinto e está tudo bem, sabe? Quando eu entendi isso pela palavra, foi um alívio, irmãos. Porque por muitos anos eu acreditava que sentimento era algo diabólico. Algo que a gente precisava orar, repreender, jogar sal grosso, sair correndo. Porque muitas vezes a gente tem essa visão dos sentimentos, mas os sentimentos foram criados por Deus.
Inclusive Jesus, quando estava a ponto de se entregar, ele estava tão angustiado que no seu corpo ele sentiu uma pressão tão grande a ponto de suar sangue. Jesus demonstrou que ele não queria ir para a cruz, mas ainda assim, ainda com medo, ainda com angústia, ainda com um sentimento ali de pressão, ele falou: seja feita a sua vontade. Além disso, Jesus também demonstrou como era ser sobrenatural para eles. Demonstrou como andar em fé, como operar milagres, demonstrou como de fato seguir as Escrituras, como priorizar a Deus, como priorizar a palavra. Jesus se retirava para orar, Jesus se retirava para ter momentos com o Senhor, Jesus jejuava, Jesus de fato demonstrou praticamente com a sua vida, deixando os discípulos verem como era ser humano e como era ser sobrenatural. Um outro aspecto do amor de Jesus pelos discípulos é que de fato ele não desistiu de nenhum. E isso para mim é maravilhoso. Isso mexe muito comigo, porque muitas vezes nós acabamos desistindo rápido demais das pessoas. Nós acabamos colocando as pessoas numa posição tão volátil e tão descartável quanto um aparelho telefônico quebrado. Jesus não fazia isso. Jesus escolheu 12 discípulos, e até mesmo aquele que o traiu, ele não desistiu dele. Jesus poderia simplesmente ter ignorado Judas, ter excluído ele, ter não designado nenhuma tarefa, ter deixado ele de banco, ter se afastado, mas Jesus tinha um amor tão grande que ele não desistia de nenhum. A desistência foi do lado de Judas, não foi do lado de Jesus. Jesus não desistiu de Pedro quando Pedro negou. Jesus não desistiu de Tomé quando ele estava ali duvidando que ele havia sido ressuscitado, ressurreto. Jesus não desprezava, ele não desistia dos discípulos. E isso demonstra para mim e para você que a gente deve seguir os passos de Jesus, e que a gente não deve desistir tão rápido das pessoas. Pessoas importam para Deus e devem importar para nós. E um quinto ponto do amor de Jesus pelos discípulos é que ele confiava. Ele confiava tanto a delegar tarefas para eles. Delegou para evangelizar, delegou para servir a multidão, delegou para expulsar demônios, até o ponto onde eles estavam preparados, e Jesus delegou uma missão para esses discípulos: continuar as obras dele nessa terra, fazer aquilo que eles viram o mestre fazendo, e continuar e replicar isso. Em Mateus 28, ali no verso 18, esse texto é bem conhecido como o texto da grande comissão. Jesus falando aos discípulos, ele diz o seguinte, verso 18, Mateus 28, 18. Jesus aproximou-se deles e disse: toda a autoridade no céu e na terra me foi dada. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinem esses novos discípulos a obedecerem a todas as ordens que eu lhes dei. E lembre-se disso, estou sempre com vocês até o fim dos tempos. Jesus amava a tal ponto os discípulos, a ponto de confiar e delegar a sua autoridade, delegar a missão que hoje está conosco, de continuar a fazer discípulos. E como nós vamos amar esses discípulos que Jesus está nos confiando? Como que nós vamos tratar essas pessoas que Jesus confiou a nós, de levar elas até os ensinamentos dele, sabe? Nós temos uma responsabilidade muito grande, e a gente precisa entender que as coisas têm uma ordem. A igreja, ela de fato existe por causa das pessoas, não são as pessoas que existem por causa da igreja. Jesus, ele criou a igreja, ele instituiu a igreja, ele designou a autoridade, uma missão, porque existem pessoas que ele ama a tal ponto de se entregar numa cruz. E por isso que nós precisamos ter o mesmo foco de Jesus. Nós precisamos aprender com ele como amar as pessoas, sabe? Nós estamos num bairro aqui em Sapopemba
nós temos uma oportunidade maravilhosa. Essa região do Sapopemba tem uma oportunidade de encontrar conosco, com cristãos de verdade, com discípulos de Jesus, que vão demonstrar e exemplificar como é o amor vindo de Deus. Essa responsabilidade é nossa. Nós que estamos aqui na igreja, essa é a nossa responsabilidade. Essas pessoas aí fora, elas estão carentes de exemplos de amor. E sabe, cabe a mim e você demonstrar e exemplificar para elas, sabe? Existem mães que estão carentes de entender o amor de Deus pelos seus filhos que estão na droga, no tráfico, na violência, sabe? Existe nesse momento pessoas que estão desesperadas por um pouco de amor, que estão confundindo esse desejo por Deus, pela droga, pelo sexo, pelo roubo, pelo furto. E nós estamos aqui como igreja dele, para continuar a obra que Jesus fez, de demonstrar o amor de Deus por essas pessoas. Aleluia. Eu deixei algumas perguntas aqui para a gente refletir. São perguntas que eu venho me fazendo e refazendo durante vários anos. Eu não vou parar até Jesus voltar, porque nós estamos sempre aprendendo e melhorando. Nós não estamos perfeitos. E por nós não estarmos perfeitos, mas sendo aperfeiçoados, isso quer dizer que eu vou errar com você. Você vai errar comigo. Nós vamos, sem querer, no processo de melhoria, acabar deixando com que algum esbarrão aconteça. E aí que entra o nosso olhar em Jesus. Porque quando acontecia alguma situação desagradável, como Jesus tratava? Como Jesus tratou a Pedro na sua infantilidade, na sua carnalidade. Como Jesus tratou Judas, que claramente o havia de trair. Como Jesus tratou as pessoas falhas que ele escolheu. Essa deve ser a nossa reflexão. E algumas perguntas para nos ajudar a isso. Como nós estamos vivendo em comunidade, em igreja? Como tem sido a nossa vida aqui nesse lugar? Será que nós estamos sendo apenas consumidores, onde a gente chega, senta, escuta, vai embora, avalia a música, avalia a ministração, avalia a iluminação, avalia o estacionamento, faz uma classificação ali de satisfação, se você gostou de 0 a 5, quantas estrelas, e a gente está indo embora, ou será que a gente está tomando para si a responsabilidade de ser igreja e amar as pessoas que estão dia após dia sentando ao nosso lado? Será que você conhece um pouco da vida da pessoa que está do seu lado? Será que você sabe o nome? Será que você sabe com que ela trabalha? Você sabe os desafios que ela tem passado? Você sabe por que ela está crendo? Por que ela tem orado? Você já orou por ela? Sabe, questões assim vão dosar e vão nos mostrar se a gente está realmente agindo como Jesus ou não. E se nós não tivermos, que bom que você e eu estamos aqui hoje ouvindo isso, porque dá tempo da gente se arrepender, da gente aprender com Jesus e começar a praticar aquilo que talvez a gente possa não estar fazendo hoje. Está tudo bem. Ninguém está aqui para dizer, olha, eu sei que aquela pessoa não faz, eu sei que aquela outra pessoa não faz. O nosso objetivo não é esse, nosso papel não é esse. Nós temos um juiz, e não é eu, não é você. Não sou eu, desculpa, erro de português, perdoem pessoal. Mas não é nosso papel julgar, não é nosso papel ser avaliador do irmão, nosso papel é amar uns aos outros. Isso que é ser discípulo, sabe? Uma outra pergunta, qual foi a última vez que você enviou uma mensagem para o seu irmão de igreja? Perguntando se está bem, perguntando como anda a vida, se está precisando de alguma coisa, mandando um versículo da Bíblia, não sei, mandando um oi, uma figurinha. Qual foi a última vez que você se relacionou fora dessas portas? Aleluia. Qual foi a última vez que você orou ou intercedeu por alguém? Você já orou por algum irmão? A gente tem uma oportunidade maravilhosa no Terça do Sobrenatural de orar um pelos outros, mas além disso, além do que é proposto como ritual aqui do nosso culto, como momento do nosso culto, você tem orado pelos seus irmãos?
Você tem intercedido por eles? Às vezes você vê um irmão chegando e o irmão acaba não te cumprimentando, passa direto. Qual que é a sua reação? Será que você ora e intercede pela vida dele? Ou você simplesmente fica magoado e corta relações e segue a sua vida? A vida como discípulo de Jesus é entender que ainda que as pessoas vão falhar conosco, nós temos uma responsabilidade de amar, de orar, de interceder, de ser um referencial de Jesus na vida dessas pessoas que estão conosco todos os cultos. Aleluia. Uma outra pergunta: você está perdoando e protegendo o seu irmão? Você está liberando perdão para aquilo que você acredita ser uma falha e que te machucou, que te magoou, pode ter te decepcionado? Sabe, como eu disse, nós estamos sendo aperfeiçoados. Isso vai acontecer comigo, com você. A gente vai errar com as pessoas vão errar conosco. Mas nós estamos perdoando? Ou a gente está simplesmente ficando magoados e cortando o relacionamento? Sabe, a gente precisa entender que uma vida cristã é uma vida de perdão. E não necessariamente você precisa esperar um pedido formal de perdão chegar. Aconteceu alguma coisa que você se decepcionou, que você magoou, libera perdão. Sabe, deixa o seu coração livre. Isso é amar como Jesus amou. Aleluia. Oh, glória. Você está bem? Ainda está bem? Está todo mundo aqui? Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, quando um irmão erra, você ajuda ou você lança para Satanás? O que é lançar para Satanás? Às vezes você não está simplesmente falando: Satanás, ó, aquele irmão ali errou, pode levar embora. Mas talvez você esteja fofocando, falando do erro dele para outras pessoas, a ponto de impedir a ação do Espírito sobre aquela pessoa, a ponto de atrapalhar o Deus que vê todas as coisas, que conhece todas as coisas, que é todo poderoso, de agir na vida de alguém. Porque você não está controlando a sua língua, porque eu e você não estamos controlando o nosso falar. A gente viu um erro e o que a gente faz? Vamos comentar um com o outro. É mais legal. A gente cria um Twitter gospel aqui dentro, a gente começa a falar com 140 caracteres mal um do outro. Isso é lançar para Satanás. A Bíblia diz que o amor encobre uma multidão de pecados, uma multidão de erros. Isso quer dizer que quando eu ou você erramos, nós temos que ter ao nosso lado um irmão maduro o suficiente para nos amar, a ponto de nos proteger, de nos auxiliar. Não é encobrir o erro, mas é ser uma mão estendida. Ei, você caiu? Vem cá. Levanta, não para aí não. A gente está seguindo para um alvo, a gente está seguindo para um caminho, a gente tem um objetivo. Aleluia. E sabe, irmãos, alguém que fica pelo caminho faz muita falta, irmão. Talvez a gente não perceba no momento, talvez a gente não se dê conta no momento, sabe? Mas alguém que caiu diminui a velocidade da nossa passada com Jesus. Porque aqueles que estão aqui conosco, aqueles que estão nessa igreja, são pessoas que Jesus nos confiou, foram pessoas plantadas por Ele aqui. E se uma dessas pessoas cai pelo caminho, é nossa responsabilidade amar essa pessoa, buscar essa pessoa, estender a mão, orar, interceder, motivar, incentivar. Aleluia! Glória a Deus! Uma das coisas que eu mais amo no chamado profético, principalmente na nova aliança, é o fato do incentivar, do mostrar que existe algo maravilhoso naquela pessoa. Aleluia, glória a Deus. Sabe, irmãos, quando um irmão se afasta, o que a gente tem feito? Quando alguém para de concordar com o que a gente fala, o que a gente tem feito? Essas são algumas perguntas que nos ajudam a dosar se nós estamos agindo como Jesus, amando como Jesus, ou se a gente precisa corrigir a nossa rota. E novamente, está tudo bem corrigir a rota, o problema é ficar indo para o lado errado. Aleluia.
Sabe, uma vida em comunidade, uma vida na igreja, a gente vai precisar aprender a amar uns aos outros, a gente vai precisar concordar. Um versículo que era praxe do apóstolo Bud, em toda a conferência de ministros, começar a conferência falando, é 1 Coríntios 1:10. Ele fala o seguinte, Paulo dizendo aos irmãos em Corinto: irmãos, suplico-lhes em nome do Senhor Jesus Cristo, que vivam em harmonia uns com os outros, e ponham fim às divisões entre vocês. Antes, tenham o mesmo parecer, unidos em pensamento e propósito. Sabe, em outro momento na Bíblia, Jesus diz que um reino dividido, ele não subsiste. E isso, se a gente trouxer para os nossos dias, é a mesma coisa. Uma igreja dividida, ela não vai subsistir. Ela não vai florescer, ela não vai dar frutos. E não é porque Deus não quer. Não é porque o pastor está em pecado. Não é porque o irmão não sabe como conduzir o louvor. É porque muitas vezes nós estamos aqui com 20, 30, 40, 50 pessoas e cada um está olhando para um lado. Quando nós deveríamos estar unidos, olhando para o mesmo alvo. Aquele alvo que é sinalizado por Deus através do nosso pastor. Aleluia. Irmãos, a gente precisa estarmos juntos. Sabe, para finalizar, eu queria dizer que nós precisamos amar como Jesus amou. E eu gosto de alguns textos, mas eu vou ler 2 versículos apenas. 1 João, capítulo 3, verso 11. O apóstolo escreveu a sua primeira carta, diz o seguinte: esta é a mensagem que vocês ouviram desde o princípio, que amemos uns aos outros. Isso no verso 11. E no verso 16 ele vai complementar dizendo o seguinte: sabemos o que é amor, porque Jesus deu a sua vida por nós. Portanto, também devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Sabe, eu incentivo você, quando chegar em casa, tirar um tempo essa semana para ler essas 2 cartas. A primeira e a segunda carta de João falam muito a respeito do amor do tipo de Deus. E como Jesus veio demonstrar praticamente o amor que nós deveríamos ter uns pelos outros. Nessa carta, João diz que Deus, ele é amor, ele não tem amor. Nessa carta, João também escreve que como nós podemos dizer que amamos a Deus se a gente odeia o irmão? Se a gente não está amando o irmão, nós estamos nas trevas e nem sequer nascemos de novo. São advertências muito fortes e precisas para os nossos dias, e que a gente deve meditar como corpo de Cristo. Aleluia. Você recebeu algo bom essa noite? Glória a Deus. Aproveitando 2 livros de indicação: Amor, o Caminho para a Vitória, do Kenneth Hagin, maravilhoso, fala sobre esse tema que eu falei hoje, e Relacionamentos Importam, do Tony Cook. São livros maravilhosos que vão nos ajudar a crescer nesse amor fraternal e cultivar os relacionamentos. Amém? Glória a Deus.